Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. E o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade de uma certa forma ao vídeo anterior. Se você já faz parte do canal, lembra de depois deixar aqui para nós aquele joinha e deixar a sua mensagem, dar o seu feedback. É importante para mim, é importante para nós saber as suas impressões, saber se ficou claro, se você ficou com dúvidas ou ainda se você tem alguma sugestão de vídeo. Se você pensa em algo que poderia ser útil para você e para todos, algum tema dentro da espiritualidade na prática. Nosso tema de hoje é: quanto tempo após a morte o espírito pode se comunicar conosco, com quem ficou em terra? Sempre em nós fica aquela dúvida, fica às vezes em formato de curiosidade, fica na nossa ansiedade, no nosso anseio de querer ainda manter um contato, naturalmente, manter um contato com aqueles que partiram, com os entes queridos que hoje já não habitam mais a terra, já não mais animam um corpo físico. E aí nós ficamos aqui, ansiosos, ansiosas, querendo saber quando vamos poder nos comunicar, quanto tempo leva para que um espírito desencarnado possa se comunicar conosco. E eu já adianto aqui para vocês que este tempo ele é muito relativo. Esta comunicação ela pode ser imediata após o desencarne. Esta comunicação ela pode levar muito tempo. É muito relativo esse tempo. Não há uma regra fechada para que o espírito possa se comunicar. Assim como não há regras para onde o espírito vai se encaminhar após o desencarne. Não há regras fechadas, não há formatos, não há forminhas de bolo, forminhas, igual aquelas forminhas de bolachinha, de biscoito, não há forminhas que vão nos encaixar. Há uma capacidade, há um merecimento, há uma necessidade, há uma singularidade entre nós, de um para o outro, de espírito para espírito. Eu vou aqui, com exemplos, mostrar para vocês como pode acontecer a comunicação. Quanto tempo, como funciona isso, eu vou te explicar aqui com exemplos vividos por mim. Situações que eu experimentei. Algumas, é claro, não posso aqui passar horas e horas contando causos, como dizem os antigos, sobre as minhas experiências, mas eu posso trazer algumas para ilustrar aqui para você isso que eu acabei de dizer. Vamos começar por comunicações imediatas. Aquela que eu disse, sim, o espírito pode se comunicar imediatamente. Comigo já aconteceu num desencarne, onde a pessoa, vamos dizer ali no mesmo dia, nas horas seguintes ao desencarne, a pessoa já se comunicou. Ela imediatamente, se vendo fora do corpo, horas depois, já quis se comunicar dizendo que estava viva. A pessoa me acessou mentalmente, mediunicamente, para dizer que estava vivo. Era um rapaz. Queria dizer que estava vivo. O rapaz desencarnou por um acidente de carro e logo em seguida ele queria dizer que estava vivo. Ele queria dizer para os seus familiares que ele estava vivo. Queria dizer que a vida continua. Com que objetivo? O objetivo dele era acalmar a família e dizer por que ninguém está vendo que eu estou vivo. Então era um misto de ansiedade de se fazer visto, reconhecido como uma pessoa viva e também uma necessidade de dizer àquelas pessoas que ele amava que ele continuava vivo sim. Ei, porque era como se fosse, ei, pare de chorar, parem de sofrer, eu estou vivo, eu continuo vivo, me vejam, eu estou aqui, eu tenho necessidade de falar. Em algumas situações em que a pessoa vem imediatamente, não necessariamente ela está vindo com, vamos dizer aqui, vamos usar o termo autorização.
ela está vindo amparada por guias espirituais. Há casos, e este foi um deles, em que a pessoa ela acaba querendo se desvincular dos socorristas porque ela está ansiosa para dizer que está viva. Então é como se ela dissesse não. Aqui como a gente faz? Como se médicos, socorristas quisessem nos levar para um tratamento, para um hospital e a gente dissesse não, me solta. Eu quero falar com a minha família, eu não vou para o hospital agora. É como se fosse conosco aqui, só para você visualizar aí e imaginar como isso funciona para entender bem. Então, neste momento, horas depois do desencarne, a pessoa nessa ansiedade se desvencilhou dos atendentes socorristas e, sem o acompanhamento destes, veio buscar um acesso mediúnico. A pessoa fez isso sem nem se dar conta que estava fazendo isso. O que ela fez? É como a gente estar perdido no meio de uma multidão e de repente alguém te olha. Aí você que está aí encarnado percebeu que alguém te viu, você vai o quê? Falar com esta pessoa. É como se todos os outros estivessem surdos, mas alguém te ouviu. Então é com este alguém que você vai falar. Assim acontece com o espírito desencarnado. É como se ele estivesse ali em meio a um bando de surdos, de pessoas que não escutam. E de repente alguém parece que ouviu. E esta pessoa, então ele pensa, opa, essa pessoa me ouviu, é com ela que eu vou me comunicar. Foi isso que aconteceu comigo. Este desencarnado percebeu que eu ouvia, e ele então se apegou ali a mim para trazer a sua mensagem, o seu recado, mesmo que, vamos dizer ali, transgredindo regras momentâneas, regras específicas daquele desencarne. Percebe? Este foi imediato. Teve uma outra situação de uma outra pessoa que eu conhecia, neste caso agora do gênero feminino. Ela desencarnou e, com a permissão, acompanhada dos socorristas, dos espíritos socorristas, esta pessoa ela desencarnou dentro de um hospital, desencarnou por uma doença terminal. Neste desencarne, ela sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa, vamos dizer, muito religiosa. Ao desencarnar, ela teve sim a possibilidade de, no momento do seu velório, vir trazer a mensagem rapidamente, acompanhada dos socorristas. Ela deixou a mensagem rápida. A mensagem era para que eu pudesse dar um auxílio espiritual, um auxílio, vamos dizer ali, moral, ao filho que ela deixava. O filho já era maior de idade, mas ela tinha muita preocupação, era um filho único. E então, após isso, ela seguiria caminho, continuaria tratamento na espiritualidade. Este caso foi diferente do outro, percebe? E ali me acessaram já a equipe espiritual, sabendo que poderia acessar, não foi uma coisa de oportunismo, me viu, então vou falar com essa pessoa, não. Foi já um conhecimento técnico, vamos dizer, da equipe espiritual, que sabia que podia acessar determinada pessoa, e esta pessoa, naquele momento, a mais próxima, vamos dizer, era eu que estava ali, pronta para servir sempre como estive a minha vida inteira. Outra situação, uma situação até, vamos dizer aqui, engraçada, que eu vou dividir com vocês. Foi o desencarne de uma senhorinha. Ela era bem velhinha já. Ela era irmã de uma amiga minha, uma amiga muito querida. Ela também era muito querida. Ela era benzedeira, aliás, as duas são benzedeiras, as duas irmãs. A minha amiga continua encarnada, firme e forte. A irmã dela, que era mais velha, desencarnou. Era também uma benzedeira daquelas assim poderosas, sabe? E um dia eu tive o prazer, a honra de ser benzida por ela também. Eu tive a honra de conhecer, eu sempre tive muita vontade de conhecer esta senhora, esta irmã dessa minha amiga, muita vontade. E um dia eu tive esta oportunidade de conhecer. E então ela desencarnou, adoeceu, desencarnou, e depois do desencarne dela, eu e a sobrinha dela iríamos viajar para o velório, além de estar ali prestando as últimas homenagens no velório, nós iríamos dar um amparo para a irmã dela, que também já de bastante idade estava sofrendo bastante com aquele desencarne, sentindo muito a perda da irmã. Então, nós moramos em Florianópolis. Elas estavam no Rio Grande do Sul.
numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E nós teríamos que fazer uma viagem de uma noite inteira. A viagem normalmente leva em torno de umas 7 horas para chegar de onde nós sairíamos até onde elas estariam. E para que nós chegássemos em tempo do velório, teríamos que sair daqui à noite para chegar lá ainda, quem sabe, na madrugada, de manhã cedo. E o que nós fizemos? Fizemos a viagem, paramos na cidade de Lages para descansar, dormimos ali, para então o plano era sair na madrugada da cidade de Lages para chegar ainda em tempo no velório no Rio Grande do Sul. Mas nós estávamos ali extremamente cansadas, exaustas mesmo. E então a sobrinha dela, antes de dormir, sem que eu soubesse, perceba, sem que eu soubesse, fazia uma oração, pedindo a Deus uma luz, pedindo a Deus que a orientasse sobre sair ou não de madrugada, porque ela estava com medo de viajar na madrugada. Até chegar nessa cidade do Rio Grande do Sul, nessa cidade do interior, se pega muita estrada de chão, muito espaço ermo, onde não tem ninguém. Então é uma viagem, vamos dizer, perigosa para a madrugada. Duas mulheres viajando na madrugada, ali é realmente uma situação de risco, fisicamente falando, além de ser exaustivo. Então ela fez uma oração pedindo que Deus a iluminasse, sem que eu soubesse, reforço. Neste mesmo momento em que ela fazia oração, eu já dormia. E durante a madrugada eu tive um sonho. Eu tive um acesso mediúnico e recebi a visita de um socorrista, de um enfermeiro espiritual desencarnado que estava atendendo esta senhora. Eu vou dar nome a ela agora para ficar fácil. Ela era conhecida, enquanto encarnada, por Tia Negrinha. Ela não era negra, mas ela é conhecida como Tia Negrinha. Era uma forma carinhosa com que as pessoas chamavam ela Tia Negrinha. Então a Tia Negrinha desencarnada, recém-desencarnada, perceba, as pessoas estavam ainda velando o corpo, prestando as últimas homenagens, e a Tia Negrinha estava lá, no astral, com a corda toda, conforme foi a mensagem que o enfermeiro trouxe. Este rapaz chegou já sorrindo, ele já chegou como quem fosse contar uma coisa engraçada. Ele chegou para mim, rindo, sacudindo a cabeça, dizendo assim: oi, eu sou o enfermeiro socorrista, estou assistindo a senhora Negrinha. Ele disse assim, ela pediu para dizer que o nome dela é Tia Negrinha e mandou uma mensagem para a sobrinha dela, dizendo a seguinte frase. Aí ele riu novamente e disse: a Tia Negrinha pediu para dizer para a sobrinha dela: Fia, não vão para o velório agora. Vocês não vão encontrar nada lá. Só um bando de tucuruvi. Vão para casa. Descansa mais e vão para casa. E imediatamente após a mensagem, eu despertei do sonho, que não era um sonho, né? Eu estava ali em contato e, é claro, o meu espírito retornou imediatamente para trazer a mensagem. E aí, então, eu acordei a sobrinha dela e passei a mensagem. Aí que ela me disse, eu não estava nem conseguindo dormir, eu estava fazendo uma oração, pedindo a Deus que me desse uma luz. E aí, na hora que eu dei a mensagem, ela disse, mas o que será que significa bando de tucuruvi? Aí, como a gente não sabia o que significava, fomos no melhor amigo do homem, que não é mais o cão hoje em dia, né? Nosso melhor amigo é o Google. Nós fomos lá no Google e colocamos significado de tucuruvi. Ali apareceu. Tucuruvi significa gafanhotos. Qual foi a mensagem da Tia Negrinha? Ela quis dizer que no velório dela estavam todos lá fazendo conversando, que ela não estava lá. Quando ela disse, não se cansem, descansem e vão para casa, ela quis dizer para a casa da irmã dela, que no caso seria a mãe da sobrinha dela. Vão para casa, porque quem estava precisando de auxílio era a irmã que estava encarnada, porque estava se sentindo muito mal. Lembra que eu falei que que ela é de bastante idade? Então, ela estava se sentindo mal fisicamente, emocionalmente, e nós fomos direto para lá, ao invés de ir para o velório. E foi a coisa mais assertiva que nós fizemos.
seguindo as orientações dela, que mandou uma mensagem, não veio em terra, mandou uma mensagem pelo socorrista. E agora mais um exemplo. Este exemplo é de quando leva, vamos dizer aqui, dias, poucos dias depois, não é a própria pessoa que manda a mensagem, mas nós temos notícias do lado de lá. Foi o caso agora muito recente, que foi o caso do meu irmão, que faleceu há poucos dias, que eu pedi notícias. Claro, eu não estou transgredindo nenhuma regra, não estou pedindo privilégio nenhum, eu apenas pedi notícias, quando fosse possível. Eu pedi notícias do meu irmão e não tive notícias diretamente dele, porque, é claro, ele ainda não estava em condições de dizer nada, de falar, de mandar mensagem nenhuma, ele estava sendo assistido como alguém que está sendo despertado aos poucos num hospital. Outro dia, um tempo um pouquinho maior do que esse, há poucos meses, também aconteceu algo semelhante com o pai de uma amiga minha. Também pedi notícias e as notícias que eu tive também foi por intermediários. Me contaram a mesma coisa. Ele também estava sendo despertado, aí ele já pôde falar alguma coisa, o pai da minha amiga, ele já disse alguma coisa, e a fala dele já foi transferida a mim, que também pude transferir à família. No caso do meu irmão, ele nada disse, ele apenas estava sendo despertado, sendo acordado. Igual acontece no hospital, é semelhante quando as pessoas encarnadas estão no hospital, naquele momento de reanimação, onde a pessoa começa a voltar a si, voltar a recuperar a consciência. É semelhante, só que no hospital do astral. No caso do meu irmão, havia sido plasmado nele roupas brancas. Por que roupas brancas? Com o objetivo de acessar nele o trabalho espiritual que ele fazia em terra, uma vez que a última vestimenta que ele teve, naquela da homenagem do velório, não foi o branco. Então, para que ele acessasse nele mesmo essa lembrança, foi plasmado nele uma roupa branca. Eu achei isso muito interessante, muito bonito. Para mim foi a primeira vez que eu tive, vamos dizer, um contato, um acesso ali consciencial de uma situação como essa. Certamente não foi a primeira, mas a primeira em que eu vi como uma criança que descobre algo pela primeira vez. Nossa, que interessante. Assim como você muitas vezes vê algo assim diferente e pensa, nossa, que interessante, eu tive essa reação também. Porque não pense você, que o fato de eu trabalhar e estudar há bastante tempo, que eu sei de todas as coisas, não sei mesmo. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Inclusive, quando eu venho aqui contar algo, dizer algo a vocês, eu estou dizendo a mim mesma. Os ouvidos mais próximos aqui são os meus. Então, muitas vezes, eu também fico sabendo de coisas interessantíssimas no momento em que eu estou passando para vocês. E tem um último ainda que eu quero dividir aqui com vocês. Não o último meu, mas o último que eu separei para contar aqui para vocês, ilustrar o tempo e a forma que o Espírito se comunica. Foi de uma filha de fé da corrente mediúnica, da nossa corrente mediúnica, que também desencarnou por uma doença terminal, também se preparava espiritualmente, emocionalmente para esse desencarne. Digo aqui de passagem, mas com muita ênfase, era uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa fantástica. Ela desencarnou por uma doença terminal e ali, dias depois, alguns bons dias depois, ela pôde ditar uma mensagem a outra pessoa que transferiu a mensagem e eu pude escrever uma mensagem extensa com as palavras dela. Foi muito interessante. Ela queria agradecer e queria também trazer uma mensagem de alívio, de tranquilidade à família e aos filhos. Então, percebe? É muito relativo. O tempo de um espírito desencarnado poder se comunicar vai depender muito de como nós vivemos aqui, de como o espírito viveu em terra. Vai depender muito da consciência que o espírito já começou a despertar em terra. Nós não nos transformamos depois do desencarne. Eu insisto em dizer isso. Nós somos uma continuação eterna daquilo que nós construímos.
Nós não temos uma pausa. Agora eu vivi aqui como Puca. Quando eu desencarnar, eu vou ser outro ser, outra pessoa. Não, eu vou ser uma continuidade. Pode ser que eu mude a minha aparência? Pode. Pode ser que eu mude a forma com que eu vou ser chamada, reconhecida no astral? Pode. Talvez não me chamem por Puca no astral. Sim, é possível. Mas eu serei uma continuidade daquilo que eu construí. Serei uma continuidade daquilo que eu construí de dentro para fora. Jamais de fora para dentro. Toda a minha bagagem está lá, no meu interior. Está lá, no meu HD interno, na placa-mãe, ali onde eu armazeno com tudo aquilo que eu tenho. Então a dica de hoje é: procure despertar, procure ter conhecimento, procure entender a sua condição de espírito. Procure entender que você é espírito e está encarnado. Aquilo que eu estou é efêmero, aquilo que eu sou é para sempre e é contínuo. Eu espero ter te ajudado, não ter deixado nenhuma dúvida, mas sempre fica, a gente sabe. Se tiver dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Lembra mais uma vez, eu te digo, de deixar aqui o seu joinha, de compartilhar, porque assim como você, outras pessoas podem ter a mesma dúvida. Então compartilha, faz esse vídeo chegar longe, faz essa mensagem chegar longe. Divide, assim como eu divido aqui com você. Agradeço a sua confiança, a sua presença e deixo aquele meu abraço de alma.